Então hoje é dia de mais um Top 10 pra gente saber o que a galera tá querendo aí de republicação do Homem-Morcego. Então é o seguinte, meus amigos, lá no grupo do canal Caverna do Morcego no Facebook, eu abri uma votação pra gente saber quais são os quadrinhos que o pessoal quer que as editoras do Brasil republiquem por aqui, né? São quadrinhos que já foram publicados uma vez aqui, mas que a galera quer que seja republicado porque está em falta no mercado. E os quadrinhos votados pela galera que são aqueles que tiveram, acho que uma publicação só no Brasil. Acho que só tem uma ou outra ali que foram publicadas mais de uma vez. Então vamos dar uma olhada nesse top 10, mas de antemão eu já gostaria de pedir a sua ajuda, meus amigos, curtindo este vídeo aqui e se inscrevendo no canal se você é novo ou nova, porque isso dá uma força bacana aqui para crescer este canalzinho nesse YouTube de meu Deus, beleza? Mas começando então com a 10ª posição, nós temos aqui Batman Gritos na Noite. Gritos na Noite é uma história que é escrita pelo Art Goodwin com os desenhos do Scott Hampton, que a princípio lá nos Estados Unidos veio junto com o encadenado Lendas do Cavaleiro das Trevas, Art Goodwin. No Brasil essa história acabou não sendo publicada nesses dois encadernados que a gente teve recentemente, ano passado. A gente não sabe porquê, talvez tenha sido um problema de impressão que a editora Panini teve, porque é um quadrinho que é escuro. Ele é bem escuro ali no desenho do Scott Hampton e às vezes você pode se perder um pouquinho ali dentro do desenho, do trabalho. Mas é uma história que tem uma trama bem poderosa, que fala sobre a questão de abuso infantil e que é muito interessante, meus amigos. É talvez o melhor trabalho do Art Goodwin. Eu gosto bastante dela, ela foi publicada uma vez só no Brasil pela editora Abril, numa minissérie em duas partes, no formato magazine, tipo uma revista Veja, coisa do tipo, que merecia sim ser relançado no Brasil. Lá nos Estados Unidos, essa história ela tem poucas republicações, pelo que eu me lembro. Ela teve um encadernadozinho lá que foi a primeira versão dessa história, depois foi relançada nesse encadernado do Art Goodwin, mas não tem tantas versões dela assim. Mas de qualquer maneira é uma boa história que realmente eu acho que deveria ser relançada. Eu não sei se a Panini está tentando relançar de outra maneira, mas de qualquer forma vamos ficar no aguardo e esperar se um dia sair aqui. Na 9ª posição nós temos Batman Gothic, que foi lançado aqui como um conto de Batman Gothic duas vezes pela editora Abril. Na verdade ele lançou uma minissérie em 5 partes e depois o encalhe dessa minissérie virou encadernado, que são os famosos encadenados de encalhe da editora Abril. Essa história que é escrita pelo Grant Morrison com os desenhos do Claude Janson trabalha os primeiros anos do Batman, mas num lado meio de terror, trazendo uma coisa bem sobrenatural. O Grant Morrison fez um trabalho interessante aqui, tem umas coisas meio pesadas nesse quadrinho, mas ainda assim eu curto ele bastante. Então é um quadrinho interessante de você relançar também, até porque tem o nome do Grant Morrison, e é um nome de peso aí, que a galera vai atrás dos trabalhos desse autor. Então, eu acredito que mais pra frente a Panini deve trazer de volta esse trabalho. Ele foi relançado algumas vezes recentemente lá nos Estados Unidos, então material digital, coisa do tipo, não falta para poder trazer pro Brasil. Em 8º lugar nós temos os quadrinhos da Era de Ouro do Batman, que seria bem no comecinho ali, tipo um Batman Crônicas, que publicou essas primeiras histórias do Batman. Esse Batman Crônicas aí é da década passada, onde a Panini tentou trazer uma coleção dessas primeiras histórias. Bem verdade, eu sou um pouco suspeito para falar se esse material é bom ou não, porque eu curto bastante a Era de Ouro, só que tem muita gente que não curte esse trabalho, né? Não é histórias que eu indico para iniciantes, até porque a maneira como a narrativa é contada dos quadrinhos daquela época é bem diferente dos quadrinhos atuais. É um tipo de trabalho que acaba afastando mais do que trazendo leitores aí pro mundo dos quadrinhos. Mas ainda assim, como fator curiosidade, é muito interessante pegar essas histórias. E eu acho que o trabalho do Bill Finger, Gardner Fox são interessantes. O problema é só que eu não sei se o pessoal tem muito afinco de comprar essas histórias. Esses encadernados nunca dão muito certo assim no Brasil. Talvez o primeiro número de uma série dê um certo porque é o primeiro número. Mas os números posteriores a galera vai comprando cada vez menos. Então esse é um problema. Então seria legal relançar esse material. Eu gostaria um dia se tivesse tipo o lançamento de toda a Era de Ouro no Brasil, dos quadrinhos do Batman. Mas eu acho quase impossível isso acontecer. Então, sei lá, é interessante essa escolha, mas não sei se é tão fácil assim sair. E no 7º lugar nós temos aqui a fase do Doug Moench com o Kelly Jones na revista Batman, meus amigos, que foi lá nos anos 90, quando o Batman aderiu ao uniforme negro dele só com elipse amarela, que é uma fase pegada bem no terror com o Batman. O Doug Moench fazia um trabalho bem interessante nesse sentido, e o Batman do Kelly Jones é um dos Batmans mais caricatos que tem,
que é bem interessante, com aquelas orelhas gigantescas assim. É um trabalho que só saiu no formatinho da editora Abril. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre relançamento de histórias em formatinho, e essa fase tava nesse vídeo que eu fiz. E o ruim do formatinho da editora Abril é que ele é muito escuro. Não sei o que aconteceu na impressão lá da editora Abril, mas ficou um trabalho assim que é meio difícil ver algumas coisas ali. Então um relançamento desse material seria muito interessante, até porque saiu muito recentemente lá nos Estados Unidos um encadernado com essa fase aí do Kelly Jones. Não sei se necessariamente essa fase é para todo mundo, talvez tenha pessoas que não gostem, até por causa do traço do Kelly Jones, mas eu gosto muito desse trabalho. Eu acho que valeria muito a pena sair no Brasil, porque Kelly Jones e Doug Moench mandaram muito bem nesta fasezinha aí, e se você quer ver um Batman pegado no terror, essa é a história. Em sexto lugar nós temos aqui Batman Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas, história em 3 partes. É pequenininha essa história, com os roteiros do Peter Milligan, meus amigos. Hoje nós temos aí a introdução do Barbatos, personagem importante aí para a fase do Grant Morrison, para a fase do Scott Snyder lá em Noite de Trevas Metal, onde nós temos também uma boa história, talvez uma das melhores envolvendo Charada, meus amigos. É uma história onde o Peter Milligan assim trabalhou um Charada bem cruel. Inclusive os próprios capangas ali do Charada no momento da história falam que, porra, esse cara tá quase que nem um Coringa aqui. Tem um encadenado que a editora DC Comics publicou lá fora. Não é muito recente esse encadenado, mas ele tá disponível lá fora ainda. Onde nós temos várias histórias do Peter Milligan ali nos anos 80, quase anos 90. Onde tem esse trabalho aí do Cidade das Trevas. Então é uma obra que eu acho legal de sair aqui. Ela só saiu uma vez, foi naquele formato americano da editora Abril, e eu acredito que as pessoas iriam gostar bastante de ver esse material. Ela tem as capas até do Mike Mignola, então a Panini podia fazer um esforçozinho para trazer pelo menos esse encadenado do Peter Milligan, porque essa história aí, eu acredito até pra galera conhecer o Charada de uma maneira diferente, seria bacana. Em quinto lugar nós temos a fase do Alan Grant, escritor, com os desenhos do Norm Breyfogle. Bem verdade, a Panini já tá devendo faz tempo Lendas do Cavaleiro das Trevas Norm Breyfogle, onde tem bastante dessas histórias, mas recentemente tem saído alguns encadernados, chamado Batman The Dark Knight Detective, onde traz essas histórias lá do começo dos trabalhos do Alan Grant, onde o Norm Breyfogle trabalhava também nas histórias, desenhando as histórias, obviamente, né? Tinha outros desenhistas juntos, mas esse encadenado traz esse trabalho inicial do Alan Grant, que é bem interessante, meus amigos, que introduz personagens como Anarquia, Scarface, tem uma galeria de vilões bem interessantes ali do Alan Grant, o Caça-Ratos e assim por diante. Sendo que tem histórias que são inéditas no Brasil, como por exemplo quando o Batman lida com filmes snuff, que tem vídeo no canal, uma história um pouco pesada, e o assunto também é bem pesado. Então para mim sim é um trabalho que deveria ser republicado no Brasil, e tem como a Panini trazer isso, levando como base esses encadenados que estão sendo lá fora, dá para trazer esse material para cá. Tipo que nem os encadenados ali do Jim Starlin. Em quarto lugar nós temos aqui Batman Contágio, meus amigos. Inclusive eu fiz vídeo muito recentemente no canal aí, tendo em vista esse problema de pandemia aí no mundo. Eu falei sobre essa saga onde o Batman tem que enfrentar um vírus mortal, basicamente, o vírus do Ebola. É uma história que é bem atual, por assim dizer, tendo em vista o contexto que a gente tá vivendo, né? Mas ela é boa também, é uma mega saga interessante com o Batman e seus parceiros. E também só foi publicado uma vez no Brasil, só pela editora Abril nos formatinhos. Então é um trabalho que merecia ser relançado num formato americano. Tem também encadernados lá fora com o Contágio. Então depois de publicar A Queda do Morcego, e se tiver dado certo a republicação da Queda do Morcego pela Panini, eu acredito que vale a pena investir, por exemplo, no Contágio. Terremoto Terra de Ninguém saiu muito recentemente pela editora Egomós, né? E tem como você achar ainda por aí, né? Mas Contágio não tem. Então é uma saga que seria legal ser relançada. Aí em terceiro lugar, meus amigos, nós temos outra mega saga que é muito boa, que é Bruce Wayne Assassino e Batman Fugitivo, que só foi lançado uma vez no Brasil de forma picotada pela própria Panini, que é uma grande mega saga do Batman. Eu adoro Bruce Wayne Assassino e Batman Fugitivo. Tem ali o trabalho do Ed Brubaker e Greg Rucka mandando muito bem. É outra saga que, assim, se der certo A Queda do Morcego, poderia ser lançado. Tem 2 encadenados aí da editora DC Comics que publicam toda essa fase, que dá para lançar tipo A Queda do Morcego da editora Panini. Dá legal esse formato aí. Então eu concordo muito em relançar esse material aí completinho, tudo mais certinho aí, tal qual saiu lá nos Estados Unidos, para a gente reviver esse momento muito importante aí do Batman. Em segundo lugar nós temos a trilogia do Batman Vampiro, que também é uma história bem celebrada pelos fãs do Batman aí. É uma história de Elseworld, onde o Batman se torna um vampiro
enfrenta o Drácula, se torna um vampirão mesmo, se transforma num monstro maldito, que é bem interessante. Também no Dogmount com os desenhos do Kelly Jones, que é também uma pegada bem terror do Batman, mas é uma história bem cult. Já cheguei a falar no canal algumas vezes sobre ela, que só foi lançada uma vez pela editora Mitos lá nos anos 2000. É um material que saiu muito recentemente pela editora DC Comics e um encadernado próprio, então tem encadernado para você poder trazer para o Brasil também. É um material que eu acredito que é bem interessante você lançar, porque o Batman Vampiro vira e mexe referenciado em histórias de multiverso, sendo que uma das suas últimas aparições foi em Noite de Trevas Metal, na edição número 5 aqui da editora Panini. Então eu acho que vale muito a pena ser relançado esse trabalho aí. E em primeiro lugar, meus amigos, não poderia ser diferente, aí, conseguindo doutrinar vocês a querer essa história, nós temos Batman Ego, uma das histórias que eu acho mais importante envolvendo o Batman, que trabalha muito bem a figura do Batman como super-herói, trabalha a figura do Batman aí nesse sentido de não matar, o porquê que ele não pode matar as pessoas, porque ele tem essa regra bem específica em sua vida como um homem morcego. É uma história que trabalha também muito psicológico do Batman, e é um grande trabalho do Darwyn Cooke, tanto no desenho quanto no roteiro. Então esse é talvez um dos materiais que a galera tinha que republicar, hein? Tanto a Eagle Moss, Panini, alguém tinha que republicar logo no Brasil, que só saiu uma vez pela editora Mitos lá em 2003, naquele formatinho paraguaio. Então é um material que a gente tinha que ter de volta no Brasil, que vale muito a pena, né? Eu acredito que você concorda comigo, até porque vocês votaram aqui nessa enquete. Mas então é isso, meus amigos, esse é o top 10 republicações que os amiguinhos aqui do canal Caverna do Morcego lá no grupo do Facebook escolheram aí como as histórias que eles mais querem rever aqui em Brasil. Agora eu gostaria de ouvir nos comentários aqui, né, de ler os seus comentários com outras histórias que você gostaria de ver aqui também. Teve outras histórias que entraram na votação ali, mas que não chegaram no top 10. Mas de qualquer maneira esteja livre para colocar aqui embaixo outras histórias que você gostaria de rever no Brasil. Além disso, eu gostaria que você curtisse, como eu já pedi, se inscrevesse no canal se você já não é inscrito, né? Tem muita gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito. Faz essa gentileza, se inscreve aí, porque o material de qualidade tem vídeo todo dia. É um compromisso que eu sempre estou firmando com vocês aqui. E aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos, meus amigos, e compartilhe lá no Facebook da Panini, para eles ficarem sabendo o que a gente quer de republicação aqui no Brasil. Vai lá, coloca lá nos comentários também esse vídeo. Mas então é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!